Vamos lá, gente. Demorei, mas cheguei. Eu admiro, inclusive, a sua paciência e o seu carinho por esse canal, por vir aqui depois de provavelmente já ter escutado meio mundo sobre esse tema. Mas talvez por um excesso de cautela altamente justificável, eu esperei o Ancelotti confirmar o atabalhoado anúncio da CBF. Digo que ele foi atabalhoado, que esse anúncio ele foi atrapalhado, porque não existe em nenhum lugar do mundo o contratante de um empregado ainda em atividade do atual contratante anunciar à frente da saída oficial, né? Assim, no mundo do futebol, isso acontece muito mais com o treinador do que com o jogador, mas inclusive com os jogadores, a despedida do clube atual, ela vem à frente do anúncio da nova contratação, né? Então a CBF colocou o carro à frente dos bois. O Ancelotti, na entrevista coletiva de hoje, estava visivelmente incomodado com essa situação que a CBF, que o Edinaldo Rodrigues o colocou, mas de qualquer maneira é um anúncio muito importante, é um momento histórico para a seleção brasileira, é um momento histórico para a maior seleção de futebol do planeta e para um dos maiores treinadores da história do futebol. É um casamento muito bonito e é um golaço da CBF. É preciso admitir que há pelo menos um bonito gol dessa gestão do Edinaldo Rodrigues. As duas coisas podem coexistir. Um golaço para a seleção brasileira masculina e uma gestão terrivelmente corrosiva para a totalidade do futebol brasileiro, não apenas para a seleção principal dos homens. Então, é um golaço dessa gestão que é muito atabalhoada. Não é a primeira, evidentemente vem de uma linha que começa lá no Ricardo Teixeira de gestões da CBF que são muito centralizadoras, que flertam com algo ditatorial e com um certo coronelismo, mas todos esses foram criticados devidamente e em alguns momentos a seleção teve muito sucesso em paralelo a gestões atabalhoadas. Uma coisa não garante a outra, veja o exemplo da Argentina com a federação e tudo mais. Então, vamos ver no que dá dentro de campo. Apesar da gestão do Edinaldo, a gente tem o Ancelotti e repito, um golaço. É o melhor treinador de futebol que chega na seleção brasileira em muito tempo, possivelmente desde Tele Santana. Certamente nesse século, portanto, né, com todo respeito a Filipão, Tite, Fernando Diniz e outros, o Ancelotti ele pertence a outra prateleira na história do futebol, não só por conta de uma visão eurocentrista, que certamente colabora por isso, né? O Ancelotti tem muitos títulos no futebol europeu, como tinha muitos títulos no futebol sul-americano, o Filipão, o próprio Tite. Mas o Ancelotti ele é multicampeão do que se tornou por conta de diversos fatores externos ao futebol, né? Globalização, capitalismo e tudo mais, o que se tornou o centro dos talentos, né? O Ancelotti ele é um treinador multicampeão. Ele é um treinador que conquistou as ligas espanhola, inglesa, italiana, alemã e francesa. Então testou a própria fórmula em diversos currais dentro do futebol europeu, que não é uma coisa só, evidentemente. Tem 5 taças da Liga dos Campeões, uma história de variação tática e adaptabilidade que são excepcionais. Isso vai ser muito bom para a seleção brasileira, pelo menos na teoria. É um ótimo gestor de grupo, sabe lidar com jogadores de diversos pesos, de diversas idades. Vem de uma temporada ruim, é verdade, só que depois do que para mim foi a melhor temporada da carreira de Carlo Ancelotti como treinador, e isso diz muito, porque é essa carreira que a gente está falando aqui. A temporada passada pelo Real Madrid é maior do que as excelentes temporadas no Milan, do que já excepcionais temporadas na anterior passagem dele pelo Real Madrid. O que ele fez na temporada passada não foi nada além de incrível, cara. Ele perde o Benzema, melhor jogador do mundo naquele momento, perde 800 lesionados, é uma história repetida da atual temporada, é verdade, mas naquela foi um ineditismo, e ele conseguiu lidar muito bem e inventar um novo Real Madrid com um passo à frente de Bellingham para ocupar esse vazio deixado pelo Benzema e uma fluidez ofensiva muito bonita de se ver de Vinícius e Rodrigo. É óbvio que essa temporada não deu certo, ele perde o Kroos, ganha o Mbappé, tenta se virar dentro do que tinha na mão, não faz uma boa temporada, mas eu coloco os problemas do Real Madrid dessa temporada muito mais na conta do Florentino Pérez do que
de Carlo Ancelotti. Então, assim, eu não faço parte de um discurso possível, eu não escutei, mas eu estou projetando que pode acontecer, de que a seleção brasileira pega um treinador em baixa, de que a seleção brasileira pega um treinador em curva descendente na própria carreira. Não acho isso, tá? Porque ontem o Ancelotti estava ocupando o próprio topo, e é um topo muito alto. Se vai dar certo, evidentemente é outra história, mas é um golaço. Muitas vezes, mais vezes sim do que não, golaços não terminam em títulos. Pode ser que esse golaço não termine em título de Copa do Mundo. A probabilidade é maior que não do que sim, mas é uma escolha muito boa. O tempo vai ser curto, mas vai dar tempo de curtir. Eu já falei de muitos pontos positivos, eu já falo dos negativos, mas antes eu tenho um recado para você que enquanto eu estou aqui me alimentando desses raios maravilhosos do verão que está chegando aqui na Inglaterra, passando por essa primavera primorosa, eu sei que vocêzinha está caminhando para o inverno, passando pelo outono. Não sei o quanto que é forte ou brando o outono de onde você está me assistindo, mas você pode aproveitar essa temporada para aprimorar a qualidade e a versatilidade do seu vestuário com as peças da Insider, e aqui eu quero falar de uma especificamente, que é a Tech T-Shirt Long Sleeve, que é a Tech T-Shirt de mangas longas. Eu estou usando a Tech T-Shirt de mangas curtas, ela já tem uma versatilidade maravilhosa, e a Tech T-Shirt de mangas longas ela pode te trazer uma cobertura para esses fins de tarde com uma brisa um pouco mais fria do que você quer, mas sem trazer peso. É uma cobertura com leveza, portanto. Então a dica de hoje é direta e reta. Vá no site da Insider e procure a Tech T-Shirt Long Sleeve. E use meu cupom, tá? O cupom aqui para você que está no meu canal é CALDEIRA, que te dá até 15% de descontos no site da Insider. Promoção por tempo limitado, então corre lá para aproveitar essa belíssima oportunidade. Eu aprovo, eu utilizo e eu uso a Insider no meu dia a dia, tá? Saindo dos elogios para Ancelotti e para Insider, para alguns possíveis alertas, e eles são muito da minha visão, né? Alguns deles. O primeiro, acho que é muito óbvio para todo mundo, que é o desconhecimento do futebol brasileiro. Evidentemente, o Ancelotti não tem qualquer conhecimento que não seja raso e superficial sobre o futebol brasileiro, porque isso nunca lhe foi exigido e ele vem de um centro que não se alimenta do nosso centro, né? A mão é a contrária por outros motivos que eu já citei aqui rapidamente no vídeo. Ele vai se interessar para conhecer? Ele vai comparecer a jogos do futebol brasileiro? Quanto tempo da vida dele ele vai passar de fato no Brasil? Ele entenderá a guerra do calendário do futebol brasileiro? Ele vai compreender as histórias dos clubes e as rivalidades? Ele vai trazer auxiliares para ou ajudarem e o informarem durante esse processo? Aqui no Reino Unido fala-se da chegada do David Ancelotti, que é o filho dele auxiliar no Real Madrid, como treinador do Rangers, né? Então vai estar aberta essa posição, talvez por própria vontade do próprio Ancelotti de querer trazer alguma figura ou algumas figuras históricas do futebol brasileiro para ajudá-lo nesse processo. Nessa esteira, qual o grau de envolvimento que o Ancelotti vai ter com o Brasil? Eu não falo daquela cena patética de certos políticos, principalmente coxinhas, que vão à feira comer pastel com o nariz torcido, né? Eu também não sonho, apesar de ser um sonho, de vê-lo jogando futevôlei com o Eric Johnson nas praias do Rio de Janeiro. Se puder acontecer, seria lindo, tá? Já estou contratando essa imagem aqui na minha imaginação. Mas não estou falando disso, mas uma aproximação genuína, assim, de um interesse. Será que ele vai ter interesse de entender como é o Brasil, como são os brasileiros, qual o momento que vive o país e a seleção brasileira? O Ancelotti falará português antes da Copa do Mundo? Não é um passo tão difícil, né? Ele fala diversas línguas, das matizes latinas principalmente, então acho que é um passo natural e até relativamente fácil para ele dar, mas haverá esse interesse? Ou ele, como treinadores que falam primariamente o idioma espanhol, vão ficar no meio do caminho meio preguiçoso? Até hoje não entendo como é que o Lugano não fala português, por exemplo, para citar um exemplo. Mas enfim, eu acho importante haver essa relação genuína. Não é o mais importante, mas acho que passa uma mensagem de aproximação, que aí eu entro no terceiro ponto aqui de um possível alerta que eu acho provável e que
me incomoda, assim, que é esse possível e, repito, provável olhar de cima para baixo. A gente já teve experiências de treinadores europeus que volta e meia esbarraram nisso, né? O Jorge Jesus no Flamengo, o Abel Ferreira no Palmeiras, desse olhar muitas vezes de colonizador, de a gente veio aqui para te ensinar, né? Vocês não sabem o que é esse esporte e a gente está vindo aqui para te ensinar. É uma linha muito tênue, tá? Porque de fato eles estão para ensinar, mas eles estão para aprender e para haver uma troca ali, né? É verdade que o Brasil é o principal país da história do futebol e também é verdade que esse principal país da história do futebol vive uma crise histórica e que na posição de treinadores a gente precisa muito mais nesse momento ouvir e escutar do que falar e gritar com treinadores de países que estão mais desenvolvidos nessa função do que a gente. Por conta de todo o ambiente tóxico do futebol brasileiro, sinto que a gente formou por muitas gerações treinadores que jogam para sobreviver e não para criar uma identidade, ou algumas identidades não têm tempo, né? Poucos jogos de mau futebol ou de maus resultados já são suficientes para que tudo seja colocado em xeque e treinadores entram nessa roda que não para, que é uma roda de autofagia no fim das contas, né? Você não desenvolve um treinador com tempo e liberdade para se desenvolver, e aí esse cara entra nessa linguagem viciada e que perde cada vez mais rapidamente talentos para o futebol europeu, para Carlos Ancelotti da vida se desenvolverem com muito mais conforto, muito mais tempo e muito mais talento. Então também é natural que de lá venham treinadores mais capacitados. Mas não é só isso que explica por que temos muito mais treinadores argentinos há muito tempo nas primeiras prateleiras do futebol mundial e não brasileiros. Eles vivem problemas ainda mais acentuados que os nossos, porque o Brasil é um dos que se alimentam dos talentos do futebol argentino e também dos treinadores. Então, enfim, tudo isso para dizer que, apesar da nossa posição pontual de fragilidade, seria importante que o Ancelotti não esbarrasse nesse olhar de cima para baixo. Também seria igualmente importante que a nossa voz, jornalistas inclusive, e talvez principalmente, não colaborassem para colocar combustível nesse tanque, né? De tratá-lo como se fosse o rei chegando na plebe, sabe? Então, enfim, eu acho uma linha muito, muito tênue, uma relação que talvez vá esbarrar em um extremo ou outro, mas eu estou curioso para ver como que isso vai desenrolar-se. Dentro de campo, como que o Brasil vai jogar? Eu não sei, porque o Ancelotti não é um treinador de um single, não é uma banda, não é one hit wonder, como eles chamam por aqui, né? Não é uma banda que só tem uma grande canção e nada mais. Ele tem várias canções diferentes, de estilos diferentes, que vão da árvore de Natal do Milan até esse ataque fluido que eu falei, sem Benzema, passando por uma potencialização do Benzema sem Cristiano, passando por uma tentativa de recomposição a Toni Kroos, mas não conseguiu. Enfim, são diversas versões. No Chelsea ele administrou muito bem o vestiário, que era uma bomba naquela época, ele consegue administrar aquilo muito bem. Não sei como que será o desenho tático, ou os desenhos táticos. O Ancelotti é um treinador que gosta de ter controle, que gosta de ofensividade, mas também sabe utilizar muito bem a transição. Foi assim com o Real Madrid. O Real Madrid, quando vinha contra um adversário que era dominante, como o City do Guardiola, conseguia contra-atacar, transicionar de maneira muito bonita e muito eficiente. Dentro da Liga Espanhola já era diferente, muito mais com a bola e com o controle do que sem o controle. Nessa temporada não deu certo no principal embate dentro de casa, foi estapeado diversas vezes pelo Barcelona, mas eu acho essa temporada muito mais atípica, repito, do que o todo recente do Carlo Ancelotti. E aí eu gosto de eleger aqui, quero eleger quatro tópicos em relação a possíveis convocáveis, selecionáveis. O grande vencedor para mim chama-se Casemiro, porque é um jogador que injustamente foi abandonado pelos projetos de diversos treinadores pós-Copa do Mundo, e é um cara que, além de ser da confiança de Ancelotti, está jogando muito bem. Então, Casemiro, eu acho que ele sai
de uma franja de convocáveis para o centro desse projeto, possivelmente até com a braçadeira de capitão. Vamos esperar para ver. Pressionado Vinícius Júnior, porque ele ganha um presente agora na seleção brasileira, que é ter também na seleção o grande treinador da própria carreira no Real Madrid, é o Carlo Ancelotti, com a colaboração, claro, central do próprio Vinícius, que transforma o Vinícius de um jogador questionado e maltratado pelo Zidane no Real Madrid em uma estrela do futebol mundial, eleito melhor pela FIFA, pelo FIFA The Best. Então, agora não tem desculpa para o Vinícius, por isso que eu coloco como pressionado. Ele também é vencedor, mas ele também é pressionado, porque não há desculpa agora com o Ancelotti para ele não entregar na seleção brasileira pelo menos algo próximo do que ele entregava e entrega no Real Madrid. Para mim tem um perdedor em teoria, com muito cuidado para usar essa palavra, que é o Endrick. O Endrick, não sei se muito por conta da hierarquia que o Ancelotti gostava de valorizar no Real Madrid, e talvez isso não existe na seleção brasileira, porque a seleção precisa muito mais do Endrick do que o Real Madrid, com o Mbappé. Talvez então essa minha leitura de perdedor ela seja falha, mas antes de entender se ela é falha ou não, existe essa minha leitura de que o Endrick, muitas vezes, com broncas públicas do Ancelotti, ele não conseguiu ter espaço. Ele já não teria espaço, era normal ele não ter tanto espaço na primeira temporada num time que acabou de ganhar o Mbappé e tinha vencido tudo na temporada passada, mas eu senti que o Ancelotti teve alguma questão com o Endrick. Repito, pode ser uma leitura falha à distância, mas eu não sei até que ponto isso será transportado para a seleção brasileira e o quanto que o Endrick, que para mim deveria ter prioridade na posição de 9, batalhando ali com Pedro do Flamengo, e não vejo muito mais, talvez o Richarlison, mas para mim o Endrick é um talento potencialmente geracional e que deveria ser tratado como tal na seleção brasileira. Ele talvez tenha na figura do Ancelotti um problema. Posso estar errado. E tem a grande incógnita que é o Neymar. O Ancelotti é um cara que soube lidar com grandes estrelas ao longo de toda a carreira, potencializou diversas delas, mas o Neymar, a gente não sabe se ele será um jogador profissional apto a praticar a própria profissão na Copa do Mundo. E o quanto que ele terá um comportamento no dia a dia, ainda que convivendo com lesões, para que ele chegue bem na Copa do Mundo dentro das próprias possibilidades e como que o Ancelotti vai ler toda essa situação. Tenho muita curiosidade também para saber. Mas é uma curiosidade cada vez menor porque, por mais que seja lindo imaginar uma seleção brasileira com o Neymar jogando bem, essa realidade ela está cada vez mais distante, porque o Neymar não pode ser um processo central. Hoje não existe Neymar. Hoje existe o tal Neymar hipotético. Hoje existe uma projeção do Neymar. Acho importante que o Ancelotti trabalhe para aproximar essa projeção da realidade, mas que a peça central seja quem esteja de fato no tabuleiro e não quem esteja fora. Então é isso. Estão aqui meus primeiros pensamentos sobre o Ancelotti. Obrigado pela paciência. Estamos diante, repito, de um momento histórico. Em uma crise muito grande da maior seleção da história do futebol, a gente traz um treinador de ponta a nível mundial. Isso é animador. Isso é revigorante. Vamos ver como que portará-se Carleto dentro desse liquidificador de sensações e de realidades que é o futebol brasileiro e o Brasil. Vai jogar futevôlei com o Eric Johnson? Vai, por favor. Até o próximo vídeo.